Fala, Tester! Você vai ver aqui agora mais uma das palestras do evento For All Test 2024. Lembrando que você consegue ver aqui gratuitamente todas as palestras do evento 2020, 2021, 2022, 2023 e agora o evento de 2024 também. Não deixa de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo para quem você acredita que precisa aprender um pouco mais sobre teste de software e também conhecer sobre esse assunto aqui. Não deixa de se inscrever, compartilhar e comentar aqui embaixo, viu? O evento desse ano conta com o apoio de vários parceiros. Veja aqui algum deles e vamos pro vídeo. Bom dia, gente. Bom, chega de falar de automação um pouco, né? Vamos falar daquilo que todo mundo ama falar, só que não. Um pouquinho de processo. Vamos voltar lá para o nosso início pensar um pouquinho como QA iniciante. Tem QA começando aqui ou todo mundo já é da área de QA? Tem gente iniciando, muito bom. É diferente, eu nunca palestrei num evento só com QA, assim, sempre tem uns monstrinhos na galera, né? Os nossos coleguinhas devs. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês de uma metodologia que eu tenho aplicado na minha rotina hoje na Oracle e tem me ajudado muito a antecipar bugs e melhorar o processo como um todo. E aí eu estou chamando essa metodologia de QA em pair, né? Baseado no pair programming. A gente vai falar bastante disso, mas eu peço que vocês tenham paciência, porque a gente vai conversar sobre coisas que para muita gente é óbvia, só que se fosse tão óbvio assim, a gente não tinha que ficar repetindo. Então, hoje a gente vai repetir bastante coisinhas que deveriam ser óbvias, mas vamos lá. Bom, começando me apresentando, meu nome é Letícia, eu sou formada em gestão de TI pelo Senac São Paulo, trabalho como QA há 8 anos e, apesar dessa carinha jovem, eu estou chegando nos 30 já. Eu também sou palestrante, já fui coordenadora do TDC, sempre que me convidam para palestrar aí Brasil afora, eu sempre vou, é sempre um privilégio para mim falar um pouquinho do meu conhecimento como QA. Eu também sou instrutora nos cursos que eu desenvolvi, que são 3, é um curso de processos de QA, QA dentro de times ágeis, e eu tenho também um curso preparatório para a CTFL. Então, eu tenho uma forma assim, de explicar um pouco menos robótica, e aí eu usei isso para montar alguns cursos. Deu certo, pelo menos é o que a galera que adquiriu falou. Então, eu tenho mais de 700 alunos já, então acho que está no caminho certo. Além disso, eu também sou professora de inglês, e eu criadora de conteúdo nos canais Lelemane, lá eu falo bastante sobre tecnologia, sobre QA, sobre a minha vida, sobre tudo. Vamos voltar, então, né? Como eu comentei, a gente vai falar de coisas que deveriam ser óbvias, mas, às vezes, a gente se perde nesse caminho e é o que faz a gente ter que voltar tantas vezes do zero. Falar um pouquinho dos papéis dentro de desenvolvimento. A gente tem o papel do PO, que é a pessoa que traz o requisito de mercado. Eu acho muito importante a gente entender como funciona cada papel, porque quando a gente consegue se colocar no lugar do próximo, a gente consegue pensar por outras perspectivas. Então, o PO, ele tem uma necessidade de mercado e ele quer um produto a ser entregue. O que esse produto precisa ter, muitas vezes nem ele sabe. Mas o papel dele deveria ser trazer a necessidade de mercado para a gente. Passando pelo PO, a gente tem também o trabalho do designer, que é aquela pessoa que estrutura toda a telinha que a gente tem que testar, traz toda a experiência que o usuário precisa ter, como deve funcionar a interface do usuário. E aí vem também o papel do desenvolvedor, que está ali para estruturar e tornar real tudo que o dono do produto e o designer trouxeram. E aí vem o nosso papel, né? Os mais queridos, os mais amados,
de todos os times de desenvolvimento, o nosso trabalho como QA, que está ali para garantir que está tudo dentro dos conformes, que o ciclo está se cumprindo, né? Então, na rotina de um desenvolvedor, não sei se é sempre assim, mas a gente torce para que seja, ele basicamente está ali para ler documentação e programar baseado na documentação. Isso acontece sempre? Às vezes não. Então, ali, inclusive, o testar, né? Ele deveria ler a documentação, programar e testar. Às vezes isso não acontece, aí ele precisa programar mais um pouco, testar mais um pouco, buildar, fazer code review, sentar e se preparar, porque o bug vai vir. Isso é garantia. Faz parte do... Inclusive, deveria estar nos requisitos do perfil, né? Ter experiência com correção de bugs. O trabalho do QA é basicamente... Então, se a gente vê a listinha, a gente faz mais coisa que o desenvolvedor. Não querendo mensurar a importância. A gente sabe que o desenvolvedor é super importante. Mas a gente também tem que ler a documentação, mas a gente precisa da documentação. O dev, na maioria das vezes, ele acha e ele age como se ele não precisasse da documentação. A gente não consegue dar um passo sem uma documentação. Então, o que a gente precisa ter ali? Documentação para poder planejar nossos testes, mapear, modelar e aí sim executar. É diferente do dev, né, que escreve uma linha de código e pode testar. Sonho nosso. A partir disso, a gente tem também o trabalho de abrir bugs, retestar os bugs corrigidos, listar ali os pontos de atenção, fazer a manutenção de testes, ainda tem as esteiras de automação de testes que a gente tem que construir, as ferramentas, as metodologias, tudo envolvendo a automação de testes que a gente precisa aprender. Ou seja, na nossa rotina, a gente tem muita coisa para fazer. E, na maioria das vezes, a gente não tem tempo para fazer tudo isso. Se a gente for pensar na forma que os times de desenvolvimento funcionam hoje, que a gente tem, basicamente, um QA para 8 desenvolvedores dentro, ou até mais, às vezes tem um QA para mais de uma squad. E aí, se a gente for parar para pensar, a gente tem várias atividades em comum com o desenvolvedor. Começando pelos testes, né? Quando a gente olha para a pirâmide de testes, é bem óbvio que as partes de baixo, ali, os testes unitários e os testes de integração são de responsabilidade do desenvolvedor. Então, ele precisa validar tudo que ele construiu, tudo que ele estruturou de código. E esses são os 2 primeiros níveis de teste. Não tem como a gente, como QA, querer fazer tudo o que a gente tem de atividade como QA e fazer mais esses testes. Esses testes são de responsabilidade do desenvolvedor. Alguém aqui faz esses testes como QA? Ah, então. Tá vendo? Eu acho que essa palestra vai ajudar vocês. Não deveria, né? Não deveria, porque faz parte da caixa branca. E a nossa parte como QA entra dentro das funcionalidades e da integração dessas funcionalidades. Então, tem essa coisa em comum, né? Para a pirâmide de teste funcionar, a gente precisa que o coleguinha faça a parte dele, para a gente conseguir fazer a nossa. A segunda são os bugs. Não adianta o QA simplesmente abrir o bug e entregar na mão do dev. Este bug para você de presente na sexta-feira, às 18h. A gente precisa ajudar a identificar a causa raiz, quais são as possíveis soluções, tempo de correção, fazer o reteste e a finalização desse bug. Ou seja, quando eles falam que o QA só serve para abrir bug, é meio contraditório, porque senão a gente só está dando retrabalho para nós mesmos. Eu não gosto de encontrar bug, eu não sei vocês. Alguém aqui ainda, 2024, ainda gosta de fazer listinha de bugs lá? Tem post-it de estimação na parede com... Hoje eu abri 5 bugs. Você vai num evento de tecnologia com desenvolvedores, eles juram que a gente só existe para isso. Mas, então, a gente tem isso em comum também, os bugs. E a intenção de fazer uma melhoria contínua do produto e do código, né? Como que a gente pode documentar o que a gente encontrou até aqui, o que foi trabalhado e estruturado durante a primeira fase do projeto, quais são as lições aprendidas, como que a gente pode prevenir bugs, ou seja, isso é um pensamento mútuo, não é só o QA e não é só o dev que pensa dessa forma. Ou seja,
Falamos agora, né, sobre os papéis, sobre as atividades dos papéis principais aqui que a gente está conversando, que é o desenvolvedor e o QA. E aí a gente tem o pair programming, que basicamente é uma técnica de desenvolvimento, isso funciona mais dentro de times ágeis, que funciona com 2 desenvolvedores programando juntos. Um senta, desenvolve, e o outro assiste. Só que ele não está ali só sentado olhando para a tela do amiguinho, ele está ali sugerindo melhorias, sugerindo mudanças. E, com isso, isso eu acho que funciona muito bem, porque você não limita o conhecimento a um desenvolvedor só, né, daquela parte do código. A chance de estruturar um código mais efetivo e mais limpo é muito maior. Então, é uma metodologia que funciona. Lá na empresa a gente usa bastante, mesmo trabalhando remoto. Quando a gente trabalhava presencial era mais legal, sentar do lado do coleguinha e ficar dando pitaco, né? Ficar falando, nossa, você colocou vírgula aí, está errado. Não é para isso que serve, é mais para melhorar a estrutura mesmo. E aí, como que a gente pode aplicar isso no trabalho de dev e de QA? Ao invés de fazer os testes separados, separar teste unitário e teste de funcionalidade, a gente pode juntá-los. O QA consegue ajudar o dev a estruturar mais testes unitários, porque o desenvolvedor ele é assim, ele faz um teste, um caminho feliz, e ele fala que o teste unitário está feito. E a gente sabe que não é isso. O teste unitário é a maior esteira de teste que a gente tem. A gente tem que testar linha por linha do código. A gente consegue também antecipar os testes end-to-end. Então, ao invés de esperar o dev fazer o build, subir para o ambiente de homologação, a gente já testa junto com o desenvolvedor no ambiente de desenvolvimento. Dá para prevenir bastante bugs com isso. O aprendizado é mútuo, além do trabalho em equipe. Então, ou seja, quando a gente pensa no ciclo de desenvolvimento como um todo, uma fase depende da outra. Então, a gente não consegue fazer os testes sem ter um produto desenhado, sem ter um requerimento. Então, o que acontece, que eu vou dar exemplos práticos do que aconteceu durante esse ciclo, que eu percebi que quanto mais próximo do desenvolvedor e quanto mais trabalhasse com o desenvolvedor, melhor seria o resultado do produto final. O QA olha para a documentação. O QA, quando pega um épico, uma user story, um TDD, um FDD, o que quer que seja, o QA vai olhar, vai ler e vai questionar, porque o QA ele interpreta. O dev ele lê e faz. E, às vezes, ele nem lê. Às vezes, ele lê a primeira linha e fala, é isso que tem que fazer, beleza, vou lá fazer. O QA interpreta. Então, o que já aconteceu comigo? O desenvolvedor já está programando uma funcionalidade, e aí eu começo a mapear os meus testes. E aí, no meio do meu mapeamento, surgem dúvidas. Eu vou tirar dúvida com quem? Com o PO? É lógico que não, com o dev. Eu tiro dúvida com o dev. Vocês tiram dúvida com o PO ou com o dev? Com os dois? Eu tiro com o dev, só para ter certeza se ele está sabendo. Quando o dev não sabe, a gente volta. E se eu consigo voltar isso para produto durante a fase de desenvolvimento, eu consegui antecipar um problema que eu ia encontrar lá na frente. Outra coisa, quando eu sento para testar com o desenvolvedor, eu falo para ele, me dá aí um exemplo. Me dá um exemplo, vou testar aqui com você. Ele consegue olhar alternativas que ele não pensaria fazendo sozinho. Então, eu já cansei de achar bug, ou de nem ser bug, de ser melhoria mesmo, deve perceber, putz, isso daqui dessa forma ia complicar muito o processo, ia deixar o produto muito complexo, vou fazer de uma outra forma. Então, com isso, a gente consegue o sucesso do produto, porque, no final das contas, todo esse ciclo, ele não é simplesmente o meu trabalho como QA, então não vale a pena para mim ficar aqui só no step 4, fazendo os meus testes, fazendo lá todo o meu planinho, aí eu tenho uma lista de testes mapeada, aí os meus testes de automação tenho lá, nossa, meus testes de automação estão na esteira, estão lindos, funcionando, e eles estão testando o quê?
Eles estão garantindo qualidade? Ou eles só estão garantindo que o fluxo funciona? Quando a gente senta do lado do desenvolvedor para testar, a gente consegue passar para ele a visão do usuário. Tá, isso está claro para você porque você está desenvolvendo. Mas pensa que você não conhece isso aqui, você nunca mexeu nisso. Por onde você iria? O que você faria? Eu já cansei de pegar coisa boba que seria pega em fase de teste, fase final de implementação, sentada com o desenvolvedor fazendo. Pode falar. Vou pegar esse ponto aí que você colocou. Da maneira que você está estruturando, você considera que eu sou super a favor do pair programming junto com o QA. Só que nesse caso, você está considerando que nós, QAs, né, estaríamos do lado do dev para fazer essas discussões, para voltar para produto. Quando você fala em shift left, que é o momento da descoberta, quando você trabalha com metodologia ágil, o QA já está lá no início, lá com o PO. Sim. Sim. Então, colocando em prática, quem aqui trabalha com desenvolvimento ágil? Quem aqui consegue acompanhar desde o início com o PO? É mais difícil? É o necessário, é o correto. Pode ser mais difícil porque depende da cultura da empresa. Depende da cultura da empresa, depende do volume de trabalho do QA, porque o QA é sempre o gargalo. Eu não sei na empresa de vocês, mas eu sou sempre o gargalo. Essa semana eu tirei 5 dias de férias e é isso. Eu não posso tirar mais de uma semana de férias. Não, mas aí que eu quero entrar nesse ponto. Sim. Se o QA, como você consegue estruturar na tua empresa, que você consegue entrar dentro do início do processo, você não espera só conversar com o desenvolvedor. Não. Você vai lá junto com o PO. Exato. A gente está desde o início do processo. A situação de sentar com o desenvolvedor geralmente, a gente fala do QA junto com o PO, ali analisando o requerimento, depois estruturando os testes. O que eu estou passando aqui é para a gente começar a sentar com o desenvolvedor e, antes de fazer os nossos testes, testar com o desenvolvedor. Então, a gente, além dos nossos testes, porque aí a gente diminui ainda mais aqui a quantidade de testes finais. Quando a gente consegue sentar com o desenvolvedor e antecipar o máximo de correções dentro dos testes de integração, quando chega para a homologação por QA testar, você já sabe. Você só vai rodar os seus testes por garantia. Então, aqui, quando a gente senta com o desenvolvedor, a gente consegue antecipar muita coisa. Dá para... É um trabalho mútuo que, assim, gera conhecimento para ambas as partes. E dá para a gente antecipar bastante coisa. Eu tenho feito isso nos últimos 3 anos, e isso tem... Eu não lembro qual foi a última vez que eu precisei abrir um bug. Porque eu consigo antecipar bastante coisa. Geralmente, os bugs, graças a Deus, que tem vindo para a gente é tudo de requerimento que não foi mapeado pelo PO, que não deveria ser bug, né? É melhoria. Mas aí vem de produção com a necessidade de estar no cliente no dia seguinte, aí entra como bug. Isso tem muito a ver também com o manifesto dos testes. Não sei se vocês já ouviram falar, mas dentro do manifesto dos testes, a gente prioriza testar, né, ao longo do processo, ao invés de testar no final. Justamente isso que eu acabei de falar, prevenir os bugs, ao invés de ficar ali caçando bug na última fase do desenvolvimento do processo. Testar o conhecimento, testar o entendimento, ao invés de ficar ali checando funcionalidades. Construir um melhor sistema, ao invés de tentar quebrar o sistema. E ter um time responsável pela qualidade, ao invés do tester ser responsável pela qualidade. Então, hoje, se passa alguma coisa por nós, o questionamento não é diretamente para o desenvolvedor ou para o QA. O questionamento é para o time. O que a gente deixou passar? O que aconteceu que a gente não conseguiu pegar? Faltou
Às vezes o que falta para o time não é construir um código mais limpo, não é ter uma lista gigantesca de casos de teste. Às vezes o que falta para o time é questionar mais o time de produto. E isso a gente descobre quando a gente consegue trabalhar em conjunto. Então, trabalhar em equipe é muito mais do que chegar lá na retrospectiva e escrever um post-itzinho, teamwork. O que aconteceu? É que a gente é unido. Mas por que a gente é unido? A gente é unido porque a gente não briga. Não, a gente é unido porque eu sentei e trabalhei com fulano 2 dias seguidos. A gente conseguiu achar isso, isso e isso. Se isso ficasse lá para frente, para a fase de QA, ia atrasar a entrega tal. Ia ter que adiar, sei lá, funcionalidade tal para ser entregue. Então, essa mudança de mindset. A gente precisa ter um mindset, o desenvolvedor, de programar com base em documentação, manter um código limpo e fácil, testar antecipadamente. E do lado do QA, a gente planeja, os testes com base em documentos, mas testa mais antecipadamente, não espera simplesmente que o desenvolvedor faça a parte dele para depois a gente fazer a nossa, a gente faz isso em conjunto e trabalha para diminuir os bugs e não para encontrar o máximo possível. Pode vir. Você comentou, né, que não tinha sido prevista pelo PO. O que eu faço se não tem essa documentação? O pessoal do... Mas, basicamente, ela perguntou o que ela faz se ela não tem a documentação para... Isso. Bom, fica difícil, né? No meu caso... eu aperto o time de produto. Mas, como você comentou, a entrega foi feita já em produção. Sim, a entrega foi feita. Ou seja, voltou um bug. Mas eu não tenho... mas a entrega é para amanhã. Porque Sim, se eu... documentação. Exatamente. Mas até esperar o PO fazer a documentação para você entrar dentro desse processo... Aí depende do que a empresa está disposta a fazer. O que acontece com a gente? A gente vai liberar uma versão com essa melhoria que você pediu. Mas a gente quer um épico para isso entrar na versão oficial, porque a gente vai liberar uma versão específica para o cliente, para esse cliente X. Mas eu quero um épico estruturado, documentado, para eu colocar isso dentro do meu profile. Mas, posteriormente, então... Posteriormente. Ok, não, porque a maioria das empresas, é para ontem, você não tem a documentação. Aí você não consegue fazer essa discussão com o dev, entende? Eu acho que a gente tem que priorizar sempre a necessidade de mercado. O que acontece muitas vezes, que a gente, como que a gente fica com o olhar muito voltado para os testes que a gente precisa fazer, porque eu tenho 100 testes para fazer, eu tenho que fazer os 100 testes, tenho que fazer os 100 testes. E qual que é a necessidade do mercado? Eu acho que essa tem que ser a prioridade, mas a gente tem que ter o posicionamento também. Então, o que acontece hoje? Eu trabalho... É lógico que eu sei que o cenário que eu trabalho não é o cenário de todo mundo. Eu trabalho numa empresa que é global, então os processos são globais. A gente tem mais de 600 pessoas ao redor do mundo trabalhando no mesmo produto. São mais de 30 squads em que o Sprint 1 começou dia 18 de maio, o Sprint 1 vai começar dia 18 de maio para o mundo inteiro, para a Índia, para a Austrália, para os Estados Unidos. Então, a gente precisa respeitar o processo. Eu sei que isso, na maioria das empresas aqui do Brasil, não é assim. Mas a gente tem que ter essa flexibilidade, né, de entregar ali para o cliente uma versão que ele precise. Mas, volto a dizer, é importante pressionar o time de produto. A gente não tem isso. A gente está corrigindo, mas faltou isso na documentação. Isso não foi erro do time de desenvolvimento. Sim, obrigada. Continuamos? Você ia perguntar? Tá. Então, basicamente, a gente precisa dessa mudança de mindset para que a gente consiga mudar essa relação, né? Então, antes a gente tinha um trabalho individual sem pensar no outro, está sempre culpando o coleguinha pela falha do software, e tem entregas muito demoradas com processos mal estabelecidos. Quando a gente consegue juntar um simples ato de trabalhar
em conjunto com um membro do time, ter um relacionamento mais próximo, vai ajudar a antecipar bugs, melhorar os processos e, consequentemente, vai melhorar a entrega do produto, que é o que a gente mais precisa. Era isso. Nossa, fui certinha. Se tiverem mais perguntas. Pessoal do online. Boa. A gente tem duas. Ok. A primeira é da Isa. Existem as técnicas XP, Pair Programming, DevBox Testing e agora QA Pair Programming. Existe alguma diferença de processo entre eles para o QA ou é a mesma coisa? Olha, essas outras aí que ela mencionou, fala de novo. Isso. Uhum. XP, Pair Programming, DevBox Testing e agora QA Pair Programming. Essas eu não conheço. Tudo bem. Então, mas a diferença que faz para o QA é a que ele está inserida. Então, um pair programming, que é entre 2 desenvolvedores, não faz diferença para o QA, porque o QA não está envolvido. Agora, se a gente senta com 2 desenvolvedores para ver eles construindo código, aí sim a gente passa a fazer parte do processo. Então, depende. Perfeito. Obrigada, Isa. E a próxima é da Patrícia. Lelê, na squad que você trabalha, quando é feito o planejamento de testes, vocês conseguem fazer o shift-left testing? Se envolver numa etapa de upstream ou só quando a feature já chega para desenvolvimento? Não, a gente está lá no comecinho. É maravilhoso, gente. Às vezes eu não sei se eu trabalho numa empresa ou no céu. Porque a gente... Eu não esqueço, eu tô na Oracle desde 2019. Em 2019, o diretor da minha área veio para o Brasil dar um treinamento de Agile para a gente. E, em um determinado momento do treinamento, ele falou: QA has the power. Então, aquilo ali ficou muito marcado para o time, porque dentro da nossa estrutura, o QA não fica abaixo da gestão de desenvolvimento. Tem uma gestão só de QA, para que não haja conflito de interesses, né? Então, o gerente, o gestor de desenvolvimento, não pode decidir pelo QA. Quem decide pelo QA é o gestor de QA. E isso é muito bom, porque depois que ele falou isso, é lógico que eu tive muito trabalho. Foi muito difícil assim no começo. Eu ia para casa chorando todo dia. Mas hoje eu consegui criar um relacionamento em que o time entende a importância de que eu esteja numa simples reunião de discussão de requisitos. O requisito nem está estruturado, a gente está só entendendo aqui como vai ser feito. Deixa eu participar também. Então, hoje, a gente tem... eu estou no processo desde o começo, por isso que eu falo, é muita coisa, tanto que eu não consigo automatizar. Eu tenho uma desenvolvedora especialista só em automatizar os meus testes. Eu falo que eu sou muito chique. Eu tenho uma desenvolvedora só para automatizar meus testes. Ela fica ali, já tem uns 2 anos que ela está comigo. O trabalho dela é automatizar os meus testes, porque eu estou tão inserida nessa parte da gestão e dos processos que eu não consigo. Ou eu faço isso, e aí eu melhoro, consigo fazer a melhoria do processo, e hoje está funcionando muito bem, ou eu gasto meu dia inteiro automatizando. E como não dá para fazer as duas coisas, o meu gerente disponibilizou uma desenvolvedora em função disso, e ela adora, que bom. Mas, respondendo à pergunta da Patrícia, né? Sim, a gente está ali desde o início do processo, mas eu reforço, eu sei que esse não é um cenário que todo mundo encontra quando entra numa empresa. Perfeito. Obrigada, Lelê. Obrigada, gente. Adicionem a Lelê, né, nas redes sociais Tem para aí mais o perguntas. QR Code. Muito obrigada. Podem mandar direct que eu respondo. Valeu.